Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de 1 Samuel, no capítulo número 17. E diz assim a partir do versículo 4: Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias. Era da cidade de Gate, media 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas. Você vai perceber que a palavra aí, o bronze, vai estar estabelecida em quase tudo, e depois nós vamos ver o porquê. Vestia uma couraça de escamas de bronze, mais uma vez, que pesava 60 quilos, e trazia nas pernas, protegidas por caneleiras de bronze, e carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze. Versículo número 8. Então Golias parou e bradou às tropas de Israel: porque saístes para guerrear? Sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul. Escolhi entre vós um homem, e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se porém eu vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. Versículo de número 16. Durante 40 dias o filisteu erguia a voz de manhã e de tarde, enquanto os seus homens tomavam posição de combate. Vamos mais à frente, versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irado com ele e indagou: por que afinal desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência, malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha. Davi replicou: que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Então Davi deixou, procurou outra pessoa, propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Versículo 38. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura, ele pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica, se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isto, porque não estou acostumado. Imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Versículo 42, nós estamos agora finalizando. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho, ruivo, bronzeado, de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso um cão, para que venha ter comigo com um pedaço de madeira? Em outra tradução vai falar pedaço de pau. O filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem cá, e darei a tua carne às aves do céu, às feras do campo. Contudo retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho contra ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo Yahvé, o Senhor, te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres de todo o exército filisteu, às aves do céu, aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Essa é uma palavra profética, essa última frase de Davi. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, e toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada, não é pela lança que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas. Ele vos entregará em nossas mãos. Então logo o filisteu partiu, avançou em direção a Davi. Este saiu das suas linhas e correu ao encontro do grande filisteu. Davi levou a mão ao seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra que lançou por meio da sua atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ele ficou encravado. Ele tombou, dando com o rosto no chão. Aleluia, glória a Deus. O texto que nós lemos, eu fiz questão de fazer deste texto várias partes dele, com o objetivo agora de trazer a você, ou reconstruir esse texto
na medida daquilo que o Espírito Santo vai nos trazendo à memória, à lembrança, para que nós possamos, querido, entender por que as indagações várias nas nossas vidas. Por que isso? Por que aquilo? Por que nasci assim? Por que nasci nesta casa? Por que nasci destas pessoas? Quantas pessoas às vezes essa batalha na mente criam diversas circunstâncias e pensamentos que acabam lhe levando a esse tipo de indagação, e alguns a raia de dizer: eu não deveria nunca ter nascido nesse lugar. A Bíblia me chama a atenção de algo que eu acho incrível de Deus. A Bíblia diz que Deus pega o que não é para fazer ser. Quando nós olhamos para a vida de Davi, Davi é um improvável, um desses muitos improváveis. Depois que nós já conhecemos tudo que aconteceu depois na vida de Davi, fica fácil a gente, uau, que homem, que destino, que vida. Mas quando nós não conhecemos toda a vida, nós só vemos Davi rei, nós não vemos o Davi lá atrás, escondido de trás das malhadas. Quando eu olho para a vida de Davi aqui, Davi ele era improvável por muitas coisas. O primeiro detalhe eu acabei de dizer: a sua própria casa, na sua própria vida familiar, Davi era o esquecido. Davi nasce aqui numa família boa, uma família aqui de 8 pessoas, e ele é o último. Davi, ele era tão desconsiderado que Davi ele ficava isolado, fora. Ele passava dias, meses e talvez anos fora de casa. Davi, queridos, ele vai viver toda essa etapa da vida dele. Mas se tem uma coisa que a gente não vê na escritura, é Davi amaldiçoando seu pai, amaldiçoando sua mãe. Nós não vemos aqui Davi reclamando da sua família. Nós não vemos aqui Davi o tempo todo chutando as coisas. Davi: eu vou cuidar dessas ovelhas imundas, eu vou deixar o lobo comer, eu não estou nem aí, não é minha. Davi aqui agora, lá pelos seus, segundo a cultura, aqui os livros antigos, eles vão nos relatar que Davi deveria ter aproximadamente 17 anos. Quando chega na sua casa, o sacerdote ele vai ungir um dos filhos de Jessé, o qual Davi era também. A Bíblia vai relatar, ainda no capítulo anterior que nós lemos, capítulo 16, que Davi ele nem foi chamado. Passa-se todos os 7. O profeta se indaga e diz: será que eu errei de casa? Consulta a Deus novamente, e Deus diz: não, é essa casa aí. Então o profeta decide perguntar para o pai, pergunta para aquele homem: meu senhor, acabaram-se todos os teus filhos? Aí ele vai lembrar, bem, tem um só. Não, mas ele não pode ser. Aí ele diz: não, tem um, ele está lá no campo, ele passa o tempo todo cuidando das ovelhas. Então mande chamá-lo. A Bíblia diz que Davi vem, e quando Davi entra, o Senhor diz: é esse. Davi vai passar o tempo, Davi ele é ungido, mas tudo continua do mesmo jeito. Diga para o seu irmão: tudo continuou do mesmo jeito. Ele foi ungido e nada mudou, aparentemente nada mudou. Por quê? Porque aquilo que Deus faz dentro da pessoa pode não ser visível para quem está do meu lado, pode não ser visível para quem está do outro lado, mas eu sei, porque é dentro aquilo que Deus. A Bíblia diz que Davi tinha algumas características. Ele era excelente atirador com pedra. A Bíblia fala que de um lado do vale, o meio era um vale chamado Vale de Elá. De um lado da montanha, de um monte, estava os filisteus, e com ele este gigante, este grande homem. Do outro lado, Israel. E este homem se levantava de lá. Tal era a sua voz, a força, a sua aparência, a sua altura, que mesmo do outro lado, quem estava do lado oposto, a Bíblia diz que tremia de medo. Davi, ele olha para as pessoas e ele olha para o gigante.
Algumas pessoas então, porque a Bíblia diz que não só era o povo, mas o próprio Saul estava na mesma condição do povo. Então Saul, para tentar de alguma forma se desvencilhar do problema, ele faz um decreto lá no meio do povo. Ele diz: se alguém no nosso meio decidir ir para a luta contra aquele homem, vai ter toda a riqueza que precisar daqui para frente. Dessa pessoa, a sua família vai também ser isenta de imposto, nunca mais vai pagar nada, vai ter dinheiro, vai ser rico para sempre. Então Davi, ao olhar para tudo aquilo, ele diz: eu quero isso também, e eu vou. Mas quando Davi chega a Saul, Davi relata: Saul pega a roupa dele, ou seja, a roupa de Saul, as armas de Saul, colocam para que Davi vista. A Bíblia diz que Davi veste a roupa era muito grande, ele era menor de tamanho, não consegue se mover com aquela roupa pesada, grande. Davi retira toda aquela roupa e diz: obrigado, mas o que Deus tem para mim não é a mesma coisa que está sobre você. Ele desce, pega 5 pedras, coloca no seu alforje e ele vai para a batalha. Davi precisava de uma coisa chamada unção. A unção representa as pedras que ele desceu para pegar. 5 pedras são 5 ministérios. Os 5 ministérios pelo qual nós vamos ver o Senhor levantando a sua igreja em Atos. Os 5 ministérios específicos. Aqui Davi vai lá e ele se arma dos 5 ministérios. Quando Davi se reveste, se posiciona, ele vai. Ele está na unção de Deus sobre ele. Quando ele chega, o próprio gigante vai entrar nas 3 áreas para com Davi, porque ele viu que funcionou lá atrás com o resto do povo. Ele vai agir do mesmo jeito. Presta atenção, o inimigo nunca muda a estratégia. Se ele sabe que a minha área de fragilidade, presta atenção que estou dizendo, se ele sabe que a minha área de fragilidade é bebida, ele não vai mudar, ele vai tratar de novo com a bebida. Davi está aqui agora, querido, e o inimigo vai tentar de novo, porque ele viu o que aconteceu lá. Quando Davi chega, ele despreza Davi, porque ele diz assim: isso é muito pequeno, isso é muito insignificante. A Bíblia diz que Davi, ele tinha consciência de que ele estava lá em nome do Senhor dos Exércitos, Jeová de Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Ele tinha consciência de que a luta era mais do que carnal, a luta era espiritual. Ele está preparado. Hoje o Senhor, além de entregar na minha mão, fará exatamente assim. Ele te derrubará. Quando você cair, eu vou decepar tua cabeça, o teu corpo, bem como o corpo de todos aqueles que ofenderam o Senhor serão espalhados no campo. Os abutres e todos os animais terrestres das feras do campo vão se alimentar deste morticínio. Por quê? Porque eu entendo que a vitória que o Senhor está estabelecendo é uma vitória que vai além daqui e desse momento. A vitória que Deus está estabelecendo, Ele vai passar anos, Ele vai passar gerações, Ele vai atravessar os oceanos, Ele vai atravessar os continentes, Ele vai chegar em toda a terra, porque toda a terra saberá que é Deus em Israel. Toda a terra, a geração de agora, a geração depois, a geração do futuro, todos saberão que é Deus em Israel. Quando aquele homem vem na direção de Davi, depois de ouvir o que Davi falou, a Bíblia diz que Davi se posiciona primeiro. Quando Davi atira a pedra, ele já tinha dito antes que a vitória é do Senhor. Ele diz: o Senhor, é o Senhor que vai dar a vitória. As pessoas precisam saber ao longo da história, de todo o tempo que vão viver, que a vitória não foi Davi quem fez. Davi foi instrumento de Deus, Davi foi usado por Deus, mas quem deu vitória foi o Senhor. Eu te convido nessa noite a não ser derrubado por ninguém, mas hoje nessa noite a ser derrubado pelo poder de Deus, a cair de frente, de joelhos na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu confesso e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus. Eu te convido a ficar de pé, porque eu creio que a unção de Deus que hoje nessa noite será derramada desse lugar é uma unção de guerra, é uma unção de fogo, é uma unção de poder, é uma unção que cura, é uma unção que liberta, é uma unção que renova, é uma unção que batiza com o Espírito Santo.
Oh, meu Pai, em nome de Jesus, guarda, Senhor, cada vida que aqui está. Como Davi, ó Deus, escreve no Salmo 91, acampa teus anjos, Senhor, ao redor da vida de cada pessoa que aqui está, na sua casa, na sua família, nos seus projetos, seus negócios, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa seus filhos, abençoa suas finanças, abençoa, Senhor, o seu coração, abençoa, Deus, a sua comunhão contigo. Oh, gera, Senhor, nesses corações amor, vida maior contigo, Pai, intimidade com o Espírito Santo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a minha, sobre a tua vida, sobre a nossa casa, seja sobre essa cidade, esse país, essa nação, em nome de Jesus Cristo, desde agora e para sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus. Aplauda o Senhor com força.